O que são epidemias? E quais são as 10 maiores epidemias mais mortais da história? Então, roda a vinheta. Fala galera, de boa na Lagoa, eu sou o Carlos. E eu sou o Marlon. Então, estamos trazendo aqui agora falando sobre As 10 epidemias mais mortais da história. Vamos lá. É difícil imaginar atualmente com super antibiótico e medicina avançada, mas houve um tempo na história que uma única doença pudesse causar a morte de milhares de pessoas. São enfermidades que necessitam ser tratadas rapidamente. E na ausência do tratamento correto, as chances de vida são poucas. E essa é uma das principais causas das pandemias, desenfreadas e assombrou a humanidade. E nessa seleção estão as 10 epidemias mais mortais da história. E em 10º lugar está poliomielite. Essa doença é suspeita por ter estado circulado no mundo por milhares de anos. E que geralmente se espalha através de água ou comida contaminada. E atinge o sistema nervoso, que causa sintomas que normalmente afetam as pernas, causando paralisação. Nos Estados Unidos, o surto da doença atingiram em 1952, quando 57.628 casos foram registrados em todo o país. Embora não haja cura, uma vacina foi desenvolvida na década de 1950, que provou-se eficaz por décadas. Como essa é uma doença carregada apenas por humanos, a vacinação generalizada é esperada para remover qualquer traço da doença em gerações futuras. E em nono lugar, temos a epidemia conhecida como tifo. Essa doença é causada por minúsculos micróbios transportados por piolho corporal. E essa doença espalhou-se facilmente em estreita, quartos apertados e cidades atingidas pela pobreza, que datam da década de 1600. Os sintomas dessa doença começam com dor de cabeça, náusea e febre, mas quando não tratada, leva à exaustão pelo calor e efeito pela circulação sanguínea e outras complicações, levando à falência dos órgãos. E essa epidemia se espalhou-se por toda a Europa durante a Guerra dos 30 Anos, na década de 1600, e provocou mais de 10 milhões de vidas, mas recuperou a força e causou milhões de mortes na Polônia, Rússia e Romênia durante a Primeira Guerra Mundial. E em 8º lugar temos a AIDS. Como uma das doenças mais novas na seleção, a AIDS se espalhou amplamente em todo o mundo na década de 1980. E desde aquela época tomou a vida de mais de 25 milhões de pessoas. Essa doença é causada pelo vírus da imunodeficiência, HIV, que é contraído e espalhado através do contato com fluidos corporais e ataca rapidamente o sistema imunológico. Ainda não há cura para a AIDS, embora os medicamentos e o tratamento antirretroviral altamente ativos tenham sido usados para diminuir os seus sintomas e prolongando a vida dos afetados por cerca de 4 para 12 anos. E em 7º lugar temos a malária. Essa doença é transmitida por mosquito e é uma das mais duradouras ameaças à vida. Como o registro das doenças voltam de cerca de 4.000 anos e casos estão ainda sendo registrados atualmente. As maiores epidemias de malária se espalharam ao longo do tempo em muitos diferentes países. Na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, matando sozinha cerca de 100 milhões de soldados americanos. E em 6º lugar está a cólera. Essa doença foi comum na Índia por séculos e se espalhou pelo mundo no século XIX. E na maioria das vezes se espalha através de água e comida contaminada. A cólera causa sintomas semelhantes ao da gripe, como vômito, diarreia, cólica e desidratação severa, que acaba conduzindo à morte daqueles que não conseguem se manter adequadamente hidratados, enquanto seu sistema imunológico luta contra a doença. Infelizmente, os SUS ainda estão ocorrendo hoje, com uma estimativa de 3 para 5 milhões de casos e 120 mil mortes registradas a cada ano. O maior e mais recente surto de cólera começou no Haiti em 2010 e já custou mais de 7 mil vidas e ainda tem de ser 7 mil vidas. Que cranca é isso? E custou mais de 7 mil vidas e tem de ser
erradicadas. E em quinto lugar, temos a doença conhecida como varíola. Datando por volta da década de 1500, a epidemia da varíola, decorrendo do vírus da varíola, devastando populações inteiras e causou parte de 90 milhões de americanos nativos, quando os europeus as trouxeram para a América. A doença matou um estimado de 400 mil europeus por ano no fim do século XVIII. Apesar de uma vacina ter sido criada em 1796, apesar da vacina, as escapadas dessa doença persistem, mais recentemente no final da década de 1960, quando 12 milhões de pessoas morreram em diversos países em todo o mundo. E em quarto lugar está a febre amarela. Esta doença está relacionada com a malária, na medida que se espalha de pessoas para pessoas através de mosquitos infectados, e foi responsável por tirar milhões de vidas, acabando com colônias e aldeias inteiras. Durante a época do reinado de Napoleão, a febre amarela ainda persiste em áreas da África e América do Sul. Ainda bem que não é da América do Norte, tá ligado? Aqui que é América do Sul, seu tom. Eita, somos norte-americanos. Meu. A mais famosa epidemia de febre amarela ocorreu em 1793, nos Estados Unidos, quando mais de 4 mil pessoas morreram no período de 4 meses. Atualmente, a doença ainda existe. Há um estimado de 200 mil casos de febre amarela, causando 30 mil mortes no mundo a cada ano. E em terceiro lugar, temos a peste negra. Foi também conhecida como peste bubônica. A peste negra é considerada ser a primeira pandemia verdadeira na Terra, e a mesma cortou pela metade as populações em várias partes do mundo, como Ásia e Europa, no século XIV. A causa subjacente ou estíper da doença ainda está sendo debatida atualmente, mas graças aos avanços da medicina, qualquer caso ressurgido pode ser facilmente tratado em estágios iniciais. Então a perda da imensa população, como vista há 6 séculos, é improvável. Em segundo lugar está a grande epidemia de influenza de 1918. Os sintomas eram comuns àqueles no vírus influenza de hoje, mas o acúmulo excessivo de fluidos nos pulmões como um resultado de complicações da gripe, e o que causou a morte de milhares. E em primeiro lugar temos a tuberculose. As estirpes dessa doença foram rastreadas de volta para o DNA de múmias no Egito Antigo, revelando que essa epidemia foi causando estragos na humanidade por milhares de anos. Causada por uma bactéria que se espalha pelo ar, esta doença ataca os pulmões, causando fraqueza interna, dores no peito, suores noturnos e grande ataque de tosse. No século XIX, a tuberculose matou cerca de 1/4 da população adulta da Europa. E em 1918, uma entre 6 mortes na França eram ainda causadas por tuberculose. Atualmente, a doença ainda está por aí, afetando 8 milhões de pessoas por ano e causando a morte de 2 milhões de pessoas infectadas. Então, galera, esse foi o final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Bem, a gente veio um pouco ausente na questão de postar os vídeos, porque eu via adoecer e ficou meio difícil para gravar os vídeos. E Marlon também estava com os projetos da escola para fazer, aí não deu muito certo e a gente ficou sem tempo para gravar os vídeos. Mas é isso aí, vamos voltar com tudo, hein? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo com seus amigos e é nóis!